Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e que tenhamos a sabedoria, a persistência nos nossos estudos. Vamos fazer a nossa prece para dar continuidade ao estudo do Evangelho. Vamos fechar os olhos, imaginando o Mestre Jesus. Amado Mestre, envolva-nos na tua paz e na tua luz. Fortaleça esse nosso propósito de estudar o teu Evangelho. Que os teus benfeitores aqui permaneçam, nos auxiliando, nos intuindo, e que nós possamos ter um bom aproveitamento desse estudo. Que esta harmonia permaneça neste ambiente e se estenda a todos os lares. Que o teu amor chegue aos corações de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que choram, que possam sentir o bálsamo das vibrações do teu amor. Amado Mestre, ilumine o coordenador do estudo, para que ele nos auxilie na compreensão e que tenhamos um bom aproveitamento. E principalmente, que coloquemos-o em prática em todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Então, prosseguindo no estudo do Evangelho, estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje o item 11, que fala de orgulho e humildade. Quem vai nos ajudar é o Edson. Edson, seja bem-vindo. Que Jesus te ilumine. Obrigado, dona Vilma. Olá a todos, sejam bem-vindos. Mais uma oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho. Preferencialmente gostaríamos de estar todos juntos, né? Mas esse meio nos permite estudarmos e recebermos essas mensagens, esses esclarecimentos desse conteúdo que é tão importante para nós todos. Na preparação para esse item, nós tivemos a oportunidade de aprender bastante, porque é um item muito profundo e que permeia muito as nossas vidas, né? Então, é bem nítido, é muito bem escrito, mas ainda assim requer uma reflexão, requer uma pesquisa bem profunda para que a gente esteja apto a estar aqui com vocês hoje. Eu quero até pedir desculpas se eu precisar de ler alguma coisa, porque realmente é um assunto que exige bastante da gente. Como a irmã Vilma citou, a gente vai estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, item 11. É um capítulo bem coeso, a gente, mesmo pegando esse item, apenas um item, ainda assim requer bastante reflexão das questões que são abordadas. A gente trouxe aqui uma frase que foi do padre jesuíta francês, que tem bastante sintonia com esse capítulo. Ela fala o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Eu desejo que vocês, junto comigo ao longo desse estudo, vocês vão ver o tanto que essa afirmação tem sintonia com o que o codificador colocou nesse item. O padre Pierre Chardin foi um padre jesuíta francês e ele escreveu essa frase dentro de várias outras. Ele é bem prolífico no material que ele produziu. Então, o nosso objetivo hoje é entender o papel da humildade e orgulho, né, através desse item, à luz do Evangelho e da doutrina espírita.
E a gente vai, primeiro, né, citar a questão do conceito, né, da humildade. Aí a gente pegou uma coisa bem do dicionário mesmo, bem, né, um pouco assim, técnica, que a humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, um sentimento de fraqueza, de inferioridade em relação a alguém ou algo. E o orgulho é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio, né? Também pode significar altivez, um brilho, uma dignidade, até uma soberba, né? Então, isso aqui é a questão conceitual, da definição. Esse item foi ditado através de um médium para Allan Kardec. Esse médium captou essa informação de um padre católico que já estava desencarnado. O nome desse padre é Jean-Baptiste Lacordaire, e ele desencarnou em 61. Se não me engano, ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. E é interessante porque ele foi um padre extremamente atuante, produziu bastante conteúdo, e ele é considerado um dos maiores oradores do século XIX, né? Teve uma vida dentro da Igreja Católica e até dentro da vida política da França muito atuante, trabalhava muito com jovens, né? Ele reestabeleceu a ordem se eu não me engano, de jesuítas na França, posso estar enganado, mas alguma coisa nesse sentido. E ele era um padre muito preocupado com a liberdade de pensamento, com a reflexão, com a avaliação dos conceitos, né? Com essa conexão com Deus. E aí é interessante que ele atua, ele dita 3 materiais que estão na obra de Kardec, né? A gente cita aqui no slide, bem no finalzinho do slide, os itens que ele ditou, mas a gente nota que existe uma conformidade muito grande entre o que ele foi em vida e o trabalho que logo depois de desencarnado ele já começa a desempenhar de uso dessa intelectualidade para buscar o esclarecimento. Então, quando a gente foi ler, estudar isso, a gente procurou entender um pouquinho quem ele era, e eu particularmente fiquei muito impressionado com essa coerência entre o que ele procurou fazer em vida. Em vida ele era muito preocupado com os jovens, de trabalhar a juventude, desenvolver o conceito de Deus dentro da juventude, porque ele achava que a juventude da França daquela época estava ficando um pouco secular demais, um pouco materialista demais, né? Então, assim, não é surpresa, depois de desencarnado, ele está iniciando esse trabalho, como fez. E é até curioso que ele, antes de começar a ditar as mensagens, o médium que estava codificando, né, que estava transmitindo aquilo, que estava recebendo aquilo, ele passava a preocupação da humildade de Lacordaire e do senso dele de dever e de contribuição, né, que era muito, muito grande. E curioso que, apesar de ser muito católico, de ter uma presença muito atuante dentro do Vaticano, da cúpula da Igreja Católica, ele já demonstrava em vida uma conduta espírita até antes do espiritismo, né, como definição que temos. Então, a gente, já entrando no contexto um pouco desse capítulo, né, antes da gente falar do item específico, né, Jesus, o tempo todo nas parábolas, nos ensinamentos dele, ele nos fala da importância da humildade, do combate ao orgulho, do posicionamento, e até ele leva a vida dele nesse exemplo de humildade, desde o nascimento, como em cada momento, em cada passagem da vida dele, não só apenas nos ensinamentos, mas nas atividades dele, né? E dentro da questão de pobres de espíritos, né, a gente não pode aqui entrar na questão da pobreza, né, como uma coisa material, e Jesus já trabalha isso nos ensinamentos dele, né? A gente cita aqui uma parte de Mateus, no capítulo 18, versículos 1 ao 5, onde ele está justamente ensinando para os discípulos dele sobre a questão
do que significa pobreza de espírito, e ele usa as crianças, né, como fundamentação para explicar que a simplicidade e a pureza das crianças são a verdadeira virtude que todos nós temos que buscar, né? Então, aí é onde ele consegue definir de uma forma mais, vamos dizer assim, tangível para os apóstolos, o que ele quer dizer como pobreza de espírito. E até daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nesse conceito, para a gente ter isso muito claro para nós, né? O que é essa pobreza de espírito, né? Avançando, a gente também conseguiu essa frase, né, que nos ajuda na definição do entendimento antes da gente entrar do item, que é do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 53, que é o Albert Schweitzer, que ele fala o seguinte: ser pobre em espírito não é ter espírito limitado. Os pobres em espírito são aqueles que têm consciência da sua pobreza espiritual e têm sede de riquezas interiores, mais nobres e mais elevadas. O foco e a alta consideração em nós mesmos ou nos nossos atributos, né, ou nessa vã ilusão, às vezes, de superioridade, afasta, né, assim como o apego às coisas materiais nos afasta de Deus e das coisas divinas. Então, isso é uma coisa que, ao ler o capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, a gente vê essa preocupação dos espíritos em passar essa mensagem para Kardec. O tanto que é importante a gente vigiar essa questão, né? Jesus fala também muito da questão da ascensão, de salvação, né, através da prática da pureza de coração e humildade nas nossas vidas. E sempre colocando a humildade também como um conjunto de virtudes, né, das outras virtudes, da prática do amor, da prática do perdão, e também do perigo do orgulho e dos vícios decorrentes que, ao deixar o orgulho nos dominar, também tem um potencial enorme de nos afastar de Deus e das coisas divinas. E aí ele até afirma, né, que será maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno, como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. E aí existe, né, nesse mundo moderno hoje, essa pressão sobre nós para que a gente não cometa erros, sendo que errar e muitas vezes fracassar é o que nos aproxima muito mais dessa busca por virtude. Mas a gente tem que estar aberto a reconhecer as nossas falhas e reconhecer o tanto que a gente está sensível a cometer esses erros, né? A simples admissão dessa fragilidade que nós temos, dessa fraqueza que nós temos na nossa conduta e na nossa resolução, já nos coloca num estágio dessa caminhada, em termos de combater o orgulho e internalizar a humildade que todos nós precisamos. Ainda dentro da questão do contexto do capítulo, né, a gente vê uma preocupação dos espíritos da busca por luz, ou seja, da busca por verdade, por sabedoria, né, onde a gente, assim como nós estamos fazendo aqui agora, a gente busca estudar, a gente busca se comunicar, né, entre nós, todos nós, a gente trocar experiências e aprofundar nessa questão da humildade, né, tanto no entendimento quanto na prática também, no nosso cotidiano, né. E também nesse capítulo fala um pouco da cegueira, né. A cegueira seria a nossa ignorância para o perigo que é o orgulho e a necessidade que é a humildade, né. Isso nos venda, nos bloqueia do caminho que a gente está aqui para trilhar, né, dentro dessa encarnação, desse projeto de vida e crescimento e evolução que nós temos aqui. E às vezes é necessário, né, a gente passar por expiações e provas e dificuldades, justamente para essa luz ficar mais clara para nós. É através desse exercício, né, onde a gente está ali lidando com aquelas situações, é que a gente vai ter a abertura para perceber melhor essas palavras, para perceber melhor esses entendimentos e práticas, né? Tanto é que no capítulo fala
que o orgulho é a catarata que obscura a vista, né? Quem já teve catarata sabe, ou conhece alguém ou um familiar que já teve catarata sabe. A catarata é uma coisa que ela vai se instalando bem devagar, ao ponto de que a pessoa não nota, né, de uma vez, ela não é da noite para o dia, é bem progressivo. Mas a hora que a pessoa vê, no estágio mais avançado, a visão dela já está bem debilitada, como se tivesse uma lente opaca, né, nos cegando. Então, quando a gente abre mão da prática da humildade e deixa o orgulho se instalar, é mais ou menos isso que acontece com a nossa visão de mundo e a nossa visão do próximo e das nossas próprias atitudes. Quando a gente já começa a entrar no capítulo 11, aí já vem as instruções, né? E eu achei bastante curioso porque logo no início do item, você já vê a preocupação do Espírito com a prática da humildade, ou seja, ele já inicia a mensagem, né, de uma forma bem humilde, já denotando a questão do servir, que o motivo de estar ali, ele até pede que Deus o abençoe, para que as palavras dele, a mensagem que ele está passando ali, possa ser atendida. Então, assim, uma preocupação dele, né? E eu digo dessa humildade do Espírito porque é um reconhecimento muito grande que ele era o maior orador daquele século, né? E apesar de ter aquela técnica, de ter aquela proeza de intelectualidade, aquela prática tão grande, ainda assim, na hora que ele vai passar a mensagem ali para aquele médium, ele está preocupado se ele vai ter condições de desempenhar aquele papel. E ele pede a bênção de Deus para que ele possa servir e exercer aquele trabalho. Então, é muito interessante, né, o Espírito ter essa congruência, essa conformidade, né, com o que ele quer passar, né. E aí ele também até cita que, como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos, que é o que Jesus fala na Bíblia, né, e ele posiciona isso várias vezes, né. Então, a gente percebe que a sapiência, a sabedoria desse Espírito cresce, mas a humildade, a necessidade dele de praticar a humildade cresce junto. Então não existe uma oposição, um antagonismo entre ser sábio, buscar conhecimento e ter humildade, né? E aí o item já trabalha a questão da humildade como um caminho para Deus. Sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo. Quando eu estava estudando esse material, como eu via muito essa questão de Jesus usar o exemplo das crianças para falar com os apóstolos e ensinar os apóstolos, eu resolvi conversar com a minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu resolvi perguntar para ela, né, se ela entendia o que era humildade, para ela poder definir humildade para mim. E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou assim: papai, humildade é caridade, automaticamente. Então, vocês veem a coerência de Jesus quando ele usa os pequenos para poder dar esses exemplos. Neles, tem toda a pureza e a simplicidade que ele fala que são necessárias. E aí, a gente extraiu um outro trecho também interessante, de um dicionário francês, que define a humildade como a virtude que reprime em nós o orgulho. É a disposição moral que lembra a nossa fragilidade, né? A gente fala muito de questão de evolução moral quando a gente estuda a doutrina espírita, não só intelectual, sem nos rebaixar, né? Porque a gente não pode misturar o conceito de humildade com se rebaixar, né? Não é subjugação, tendência do nosso coração e do nosso espírito para combater os sentimentos de vaidade. A humildade enquanto virtude é, por assim dizer, a perfeição da modéstia, que a gente tem que exercer em tudo, né? Na obra Chico Xavier, tem a coerência desse ensinamento do codificador. Nesse livro Pensamento e Vida, o Espírito de Emmanuel, ele fala diversas vezes
na questão de humildade, né? A gente bem sabe que a vida do Chico foi marcada pela humildade, e Emmanuel pontua a questão da não servidão, da conexão divina com Deus através da humildade, né? E do cultivo dessa humildade e a prática dessa humildade sendo uma ponte para ter uma existência de amor, né? E a gente vai ver um pouquinho de amor daqui a pouco, em relação até um pensamento de filosofia, onde a humildade, a caridade, o amor e outras virtudes, elas têm uma conexão muito forte. Quando esse tema da humildade ele vai sendo estudado no item 11, né, começa a haver um questionamento da igualdade dos homens, que as questões materiais de título, posição, enfim, todas as questões que dizem respeito a quaisquer vantagens, elas não diferem os homens. O que difere os homens são as virtudes, né? Então, fala do papel da humildade como um instrumento nivelador da humanidade, né? E aí fala muito da questão dos grandes da Terra e dessa ilusão que às vezes se cria de poder e de riqueza, mas a própria temporalidade da vida material e dessas cadências de reencarnação fazem haver uma mudança, né? Um intercâmbio de posicionamento desses espíritos, né? Então, às vezes, um espírito que tem muito poder e acha que tem que se distanciar de uma pessoa mais simples, na outra encarnação ela pode vir numa situação de serviçal daquela pessoa, que ela achou que ela era superior, ou que ela tinha algum domínio sobre ela, né? E essa inversão de papéis também é uma oportunidade desse nivelamento, né? Para que todos possam evoluir, né? E até um questionamento muito forte, né? Se Deus, em toda a sua sabedoria e coerência, se ele teria feito várias espécies de homens, né? Claro que não, né? Então, a química, e a ciência, a medicina já provou para nós, né? Que todos são iguais. Então, aqueles preceitos antigos, né? Que existia alguma diferença entre a nobreza, ou até equívocos no passado de uma raça declarar superioridade em relação à outra, a gente já sabe, até pela ciência, que isso já foi tudo derrubado. Então é afirmado, né, os homens são iguais na balança divina, são as virtudes que diferenciam, né? É o livre-arbítrio, é a obra, é o caminho que cada um escolhe trilhar. E aí é uma questão, existe nesse item, tem uma questão muito pertinente também ao nosso dia de hoje, né? Um mundo que, ao mesmo tempo que está tão globalizado, ele está tão divergente, ele está tão polarizado, né? Então, ou seja, já que há um nivelamento espiritual, né, e o amor de Deus, o amor do Cristo, ele se estende a todos nós, essa luz, né, essas informações, elas estão disponíveis para nós todos. Não há espaço para superioridade, então não há espaço para preconceito, não há espaço para discriminação, não há espaço para xenofobia, ou seja, não há espaço para qualquer diferenciação que a nossa condição aqui na Terra venha a nos criar uma ilusão que nós temos que determinar, né? Então, esse é um aprendizado importante também desse item. E aí a gente entra na questão da humildade, trazendo as verdadeiras conquistas, né? Porque no tempo de vida material a gente estuda, a gente trabalha, a gente compete em esportes, né? Mas a gente não pode perder o foco do que é a conquista duradoura e que é a conquista determinante, né? A gente aceitar esse domínio da humildade vai nos possibilitar a caridade, né? O capítulo e o item, eles são muito claros
que não tem como construir ações de caridade se a pessoa não deixa entrar em si o espírito de humildade, os valores de humildade, né? E que a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza, né? Que seriam, vamos dizer assim, prêmios que vale a pena a gente se dedicar todo dia, cotidianamente. Pode até ser que a gente falhe, mas a gente não pode mudar a nossa obstinação de ir atrás disso, né? E, naturalmente, a gente até comentou agora há pouco, dentro dessas dificuldades do dia a dia, a gente pode fracassar e a gente vai errar, né? Mas a gente tem que, através das nossas preces, a gente tem que entender que a verdadeira felicidade, que é a consolidação dessas virtudes, ela não é daqui, né? De acordo com aquela primeira frase que a gente abriu esse estudo, a nossa vida, ela não é aqui, nós estamos aqui, mas a nossa vida é espiritual, nós somos seres espirituais, que no momento nós estamos aqui encarnados. Então a gente não pode achar que uma conquista aqui, né, de alguma coisa que pertence aqui, é a nossa definição de ser. Então é importante a gente ter resignação, né, e entender qual que é a verdadeira felicidade que vai chegar para nós. E não nos desesperarmos quando a gente tem reveses e quando tem as dificuldades que estão aí para nos ajudar a crescer, né? Não é para nos, castigar e fustigar como se fosse uma penitência eterna, por a gente não ser merecedor, não ser digno, né? O progresso, o crescimento e a nobreza não estão na matéria, né? Porque a matéria ela está sempre em transição, sejam das posses que a gente adquire aqui, enquanto aqui estamos, ou dos títulos, ou dos feitos, né? O próprio espírito que passa esse conteúdo para Kardec, se a gente olhar a biografia dele, é uma biografia marcada por feitos de alto vulto intelectual, né? Por conquistas que ajudaram muita gente, porque ele era um educador, né? Então, mas mesmo assim, né, você vê a preocupação do espírito com a questão da virtude, e em momento nenhum se vangloriar com os feitos que ele tinha feito em vida, né? E desses exemplos que a gente vê na obra desses espíritos que trabalharam com Kardec, o maior exemplo de Jesus, né, que apesar da sua grandeza, em todos os momentos da sua vida, se pôs humilde, e esse é o pilar dos ensinamentos dele, da humildade, mesmo como Filho de Deus e como Espírito perfeito, da humildade permeando as palavras dele, as atitudes e os ensinamentos, e até a preocupação de condensar toda aquela sapiência em ensinamentos simples, através de parábolas, para as pessoas daquela época terem um entendimento, né, e praticarem a sua mensagem. A gente separou uma outra frase. Eu gosto muito dessas frases, porque às vezes são frases de pessoas que são pensadores, são intelectuais, ou são filósofos, e que passam uma coerência com o que a gente está estudando muito grande, né? Então, o Miguel Reale foi um grande pensador brasileiro do nosso século, jurista, filósofo, uma pessoa extremamente culta, e ele fala o seguinte, que a humildade significa renúncia aos poderes da razão perante os problemas que a transcendem, as quais ascendemos pelas vias do amor, né? Então aqui a gente tem uma pessoa extremamente culta, né? Extremamente técnica, participou da revisão, elaboração do Código Civil em 2002, essa declaração dele de 2003, 3 anos depois, em 2006, ele desencarna, né? Após ter vivido uma vida de muita produção intelectual, mas vocês verem que já no final da vida terrena dele, ele já começava a ter, não começava, né, mas ele já tinha uma visão muito clara do papel da humildade, entremeada com conhecimento, e de qual que é o propósito disso nas nossas vidas. E a Bíblia? Né? A Bíblia também, ela se refere muito à questão da humildade, né? A pessoa humilde, ela entende que não é superior a ninguém, porque todo mundo peca e todo mundo falha.
Então tem uma passagem de Romanos aqui, né? Tem uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Né? Essa parte aqui muito a ver com a modéstia que a gente tem que praticar. Né? E ainda em Romanos, a gente tem uma passagem que diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé. Né? Isso aqui é um exercício para que a gente não perca a vigilância, né, nos nossos dias. Porque a partir do momento que a gente tem essa resolução da busca pela caminhada, aí que a gente tem que ser mais vigilante. Aí é que a gente tem que ser mais cuidadoso, porque na medida de cada progresso, por mais milimétrico que seja, sempre tem uma janela para vaidade, sempre tem uma janela para arrogância. E aí é aí que a gente tem que praticar esses ensinamentos. E aí o item começa a fazer uma transição de explicar a questão de tolerância à falha do nosso próximo, né? Porque a gente é cheio de falha, então a gente tem que estar apto a entender as dificuldades do nosso próximo, né? Todos nós as temos, e fala justamente dessa questão da armadilha do orgulho, né? Tanto é que lá, num parágrafo, fala o seguinte: olha, sede indulgentes para a falta dos vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estão isentos de censura, né? Isso é caridade, mas também é humildade, ou seja, então a gente praticar perdão e praticar o entendimento, às vezes até daqueles que convivem conosco e que ainda não superaram, né, dificuldades que nós já superamos, né? E isso dentro da nossa sociedade, a gente tem isso o tempo todo. Nós temos aqueles irmãos que estão ainda praticando violência, né? Praticando toda sorte de delito. Nós temos aqueles irmãos que às vezes ainda estão num nível de sedução com poder e matéria muito grande, né? E aí é justamente disso que esse parágrafo vem tratar, né? Porque nós também, de acordo com a nossa escala de evolução, a gente ainda está subindo esses degraus. Então a gente tem que ter essa consideração, né? Tanto é que o orgulho é o terrível adversário da humildade. O orgulho é um amor desregrado de si mesmo, né? É o estado de um homem que se basta, que se admira nas suas obras, vê em si qualidades que não tem e empenha-se para que os outros compartilhem da opinião que ele tem a si mesmo. E vocês notam que essa é meio que a teoria do copo cheio, né? Porque se você é um copo de água e você está cheio de si mesmo, em que parte que Deus entra? Em que parte que tudo que a gente tem para aprender com Deus vai somar? Porque não tem mais espaço dentro da gente se está tomado por convicções de que a gente já sabe tudo, né? Inclusive, nesse capítulo, tem uma passagem que o Espírito fala sobre justamente essa questão do volume de conhecimento científico não ser ali um obstáculo para o entendimento ou aceitação do que a gente ainda não entende ou não tem capacidade de entender, né? A gente não pode utilizar dessa falta de capacidade para servir de ferramenta de negação, né? Justamente pelo risco que nós corremos de estar abrindo espaço para o orgulho, né? Nos dominar. E aí, dentro dessa explicação do orgulho, o Espírito fala muito do abandono dos exemplos do Cristo. E ele é bem contundente, ele é bem enérgico na mensagem, porque ele pergunta, né? Nossa, mas o Cristo veio, deixou a mensagem, deixou o exemplo, mas ele vai ter que vir de novo? Né? Porque parece que nós estamos esquecendo de todas as virtudes que ele ensinou, né? E se ele vier de novo, ainda assim nós vamos estar preparados para receber essas mensagens, esses ensinamentos, ou nós vamos negá-los, né? Porque, de repente, a gente começa a praticar a criação e a formatação de um Deus próprio, que encaixa com as necessidades e com os nossos objetivos fugazes que a gente tem aqui,
nesse momento, né, que muitas das vezes podem estar contaminados pelo nosso orgulho. Então, o Espírito fala da preocupação com isso, né? Ele até cita uma questão lá da época do Velho Testamento de Moisés, que é o bezerro de ouro, que os hebreus criam, né, que eles fabricam lá na ausência de Moisés, né, e começam a adorar aquilo. Então, ele meio que faz uma comparação, né, se a gente não estaria criando um bezerro de ouro hoje, que encaixasse, né, com o nosso perfil de adoração ou entendimento. E o que a Bíblia diz com orgulho? Aí também diz bastante coisa, tem bastante passagem da Bíblia falando do orgulho, né? Que o orgulho vem antes da destruição, né? Que do espírito altivo, que depois vem a queda, né? Que o orgulho vem antes da queda desse espírito altivo, em Provérbios. Lá em Coríntios ele fala que quem se gloriar, né? Glorie-se no Senhor, que é o que a gente está falando, dessa conexão com a mensagem divina e dessa informação, desse ensinamento, e não é provado quem a si mesmo se recomenda, né? Então, ou seja, se a gente está se recomendando, se auto-recomendando e se auto-validando o tempo todo, cadê a nossa prática de modéstia? Se não tem prática de modéstia, né, como é que a gente vai estar nesse caminho de humildade? Fica muito complicado, né? E aí ele fala que quem recomenda é o Senhor, quem recomenda é Deus, né? Ou seja, quem valida é Deus, quem sabe a medida da nossa obra sempre vai ser Deus. E ele também fala lá em Lucas, né, que digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas a que si mesmo se humilha será exaltado, né? Então, ou seja, de novo, se há a busca da humildade, se há a busca da virtude, é isso que a gente leva para a vida espiritual. É isso que é o verdadeiro crescimento, né? E é isso que Deus espera de nós, crescimento. E se a gente está buscando isso, está caminhando nesse sentido, aí é como nós vamos ser exaltados, ou seja, como nós vamos ser reconhecidos por Deus. E aí, já na parte final do item, o Espírito, ele fala muito da preparação, do que está por vir, da adequação do nosso comportamento no dia a dia, como se fosse uma preparação, uma higienização do ambiente para tudo que vá se seguir, né, no nosso caminho de evolução, até da questão, pelo que eu entendi, da evolução do planeta, do destino, para que destino nós estamos caminhando. Ele fala muito da volta, né? E ele até diz, olha, pratica a caridade sem ostentação, né? A ação do bem com humildade. Que os espíritos, através de todas as mensagens e de toda a informação, né, estão nos preparando para o cumprimento das profecias que já estão lá na Bíblia, né? Existe essa preocupação dos espíritos em nos educar, em nos preparar. E que o retorno do bem, da caridade, da fraternidade vai transformar o mundo no paraíso terrestre, né? Então, fica muito evidente nesse finalzinho que essa prática nossa, essa atitude nossa coletiva como uma grande família, né, é o que vai transformar o planeta, né, nesse lugar que a gente espera que ele seja, né, que a gente espera que por merecimento possa habitar nele, né? Então, até dentro da obra de Kardec, o que se dá a entender da transformação dentro da escala de mundos do planeta Terra, dentro dessa prática das virtudes, né? E também a preocupação de que a gente não deve ficar apenas rico em ciência e pobre em bons sentimentos, né? Então, aqui é muita questão que a gente vê bastante na obra de Kardec, da preocupação com o crescimento moral. Não apenas o crescimento da razão, do intelecto e da ciência, mas o crescimento proporcional da nossa prática e do nosso entendimento moral. A gente separou um texto
é um texto elaborado, que a gente extraiu de um site da equipe Filosofia no Ar. Está disponível na internet. Eu deixei várias referências, né, no final do nosso estudo, para quem quiser ler na sua amplitude. É um artigo muito bom. E eu peguei alguns fragmentos do texto que eu achei muito pertinente para a gente somar no estudo do Evangelho do item 11. E como é um texto muito longo, eu vou pedir licença para vocês para poder ler, né? E eu espero que vocês consigam, junto comigo, a gente consiga entender a conformidade desse texto com o que a gente estuda nesse capítulo e nesse item específico que Kardec nos oferece. É uma historinha, né? É uma historinha que eles criaram como se fôssemos personificar o orgulho, né? Então ela chama Eu Sou o Orgulho. Pouco se admite a minha influência, porque aquele a quem eu envolvo não confessa nem a si mesmo que sou eu quem dirige sua vida. Acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. Eu sou responsável por pequenas desavenças, mas também por grandes guerras. Sou eu que sopro ao ouvido do homem que ele vale mais que os outros. E ele acredita, mesmo que sua consciência grite, que não pode ser assim. Sou eu que desperto o ciúme e despedaço as mais belas amizades, os mais alegres e promissores matrimônios. Também sou eu que alimenta a impaciência, sugerindo uma supervalorização dos interesses próprios naqueles que me têm como guia. Eu gosto de participar dos diálogos e geralmente inspiro aquele a quem domino que responda todas as perguntas, com ar de sabedoria, mesmo que a pergunta tenha sido dirigida a outra pessoa. Faço pensar consigo mesmo. Essa pessoa nada sabe sobre esse tema. Responderei eu mesmo. Também o faço acreditar que ele entende de qualquer assunto. E mesmo que não entenda, ele sempre se pronuncia como se fosse conhecedor. E sabe o que eu mais utilizo para melhor iludir? Disfarço-me de humildade. Essa estratégia não falha, pois aquele a quem domino está sempre certo que é humilde, generoso e correto. Ele sempre tem razão. E nem percebe que o que caracteriza a humildade é o contrário ao que ele pensa de si mesmo. Eu sou o orgulho, mas uso 1000 máscaras para não ser descoberto. E é por isso que o orgulho só me vê nos outros, jamais em si mesmo. O orgulhoso, perdão, só me vê nos outros e jamais em si mesmo. Quando percebo que a minha vítima não obtém a aprovação necessária no meio em que ela se movimenta, eu coloco-lhe a máscara da mentira, para que com esse falso rosto obtenha a estima que não merece. Percebo que as virtudes costumam ser tanto mais apreciadas quanto mais raras são. Por isso, levo os orgulhosos a esforçarem-se para rebaixar aqueles que as possuem, ou se esforçam para possuir. Eu sou o orgulho. Sou para a alma o que o câncer é para o corpo. Ele enfeia, corrói, mata. Eu não faço diferente. Estou sempre à espreita de almas inseguras, instigando o medo e a baixa autoestima de si mesmas. Essa é a maneira infalível de minar as qualidades espirituais e apagar a chama do seu olhar. Sou eu que sugiro ao homem enfermo da alma que ele está bem de saúde, ao vicioso que ele é virtuoso, e assim vou iludindo e infelicitando quem me escolhe. E se alguém duvidar que eu tenho todo esse poder, é porque eu já me antecipei e coloquei-lhe sobre os olhos o véu que impede de ver a verdade. E querem saber qual é a minha maior rival? É a humildade. Sim, essa virtude é capaz de anular a minha influência, pois sopra ao ouvido do homem que ele é falível em sua razão
e sempre corre risco de estar errado em seu ponto de vista. A humildade adverte o homem sobre seus defeitos, sugere que, por ser falível, ele deve perdoar a falha dos outros. Mas eu me oponho e faço pensar que tem sempre razão. E a maior parte das vezes eu sou o mais ouvido. Eu tenho um poderoso argumento. Eu sopro o ouvido do homem que ele não é orgulhoso, que só tem dignidade, amor próprio. São raros os que admitem. O orgulho pode me confundir. Ao contrário, muitos afirmam. Tenho a minha dignidade, eu tenho a minha honradez. Não posso permitir que faça isso comigo. Eis o motivo de tanta mágoa, tanto despeito, rancor, tristeza, desejo de vingança. Eu sou o orgulho, influente e sempre ativo. Sou eu que esfrio no coração do homem os sentimentos de gratidão, modéstia, caridade, constantemente inspirados pela humildade. Eis o que eu sou. Por isso sou o pai de todos os vícios. Entende-se que somente a humildade pode me derrotar, pois diante da sua força, nada posso. Assim como meu filho, o egoísmo é impotente contra a caridade. Essas duas virtudes, bem entendidas e vividas, são os mais poderosos meios de evitar a nossa ação, né? Do orgulho e do egoísmo. Eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer à casa, né? Aos mentores, a todos que fazem esses estudos possíveis, né? E queria encerrar com uma oração, pedindo a Jesus que continue nos abençoando e iluminando, continue abençoando os trabalhos dessa casa, que os trabalhos dessa casa cada vez mais possam alcançar todos que precisam, pedir as bênçãos de Jesus para todos os nossos irmãos, os que estão nos assistindo, os que estão nos hospitais, nos presídios, em situações de dificuldade, os que estão afligidos pelo orgulho e por todas as vicissitudes desse nosso plano, para que Jesus possa os iluminar com essa luz da humildade, essa luz do amor, para que cada vez mais nós possamos caminhar no sentido das virtudes eternas, que vão, aí sim, verdadeiramente consolidar o nosso progresso. Que assim seja. Obrigado a todos. Como eu disse, aqui no final tem as referências, e aí quem quiser ler em mais detalhe, né, vai estar tudo disponível lá. Muito obrigado e até a próxima. Jesus abençoe.